O FBI identificou Thomas Matthew Crooks, de apenas 20 anos, como responsável pelos disparos contra Donald Trump. Crooks, um jovem de Bethel Park, Pensilvânia, era filiado ao Partido Republicano, o mesmo partido de Trump. Entretanto, em 2021, ele fez uma doação de $15 a um comitê progressista que apoia os democratas. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 14 de julho de 2024, são 18 horas e 30 minutos. O criador do bolsomito verde e amarelo não obterá um voto a mais com a clara farsa que engendrou, por duas razões muito simples. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Mão de Deus salvou Trump, maior líder conservador, diz Bolsonaro. Ele talvez esteja comemorando antes da hora. O que aconteceu em relação a Trump, esse sujeito que o atacou já se registrou como eleitor republicano e doou $15 para os democratas, mas ele é eleitor republicano e não se sabe que tipo de loucura se passava pela cabeça dele. Mas o sujeito está identificado e a diferença do que aconteceu no Brasil não vai ser fácil para Trump capitalizar esse episódio, é o que dizem vários analistas. Registrado como republicano, de 20 anos, foi o autor e ele estava registrado, como você já viu, e morava em Bethel Park, na Pensilvânia. Tirando isso e o caso da doação de $15 para os republicanos, o jovem não levava nenhum documento e o fato é o seguinte: acontecer isso há tanto tempo da campanha, porque o caso envolvendo o Bolsonaro e o Lula, ele foi muito perto da eleição, foi cerca de um mês antes da eleição, mais ou menos um mês, pouco mais de um mês antes da eleição, e para a eleição nos Estados Unidos falta muito mais tempo. A eleição nos Estados Unidos é em novembro, nós estamos em julho, temos agosto, setembro, outubro, até chegar em novembro, cerca de 4 meses, quase 4 meses. Então é tempo suficiente para esclarecer as coisas. Veja bem, no caso em relação a Lula, a Lula versus Bolsonaro, que ganhou a eleição de 2018, poucos dias antes do atentado, o Lula tinha 39% na pesquisa Datafolha, em 22 de agosto de 2018. Bolsonaro 19%, Marina 8%, Alckmin 6% e Ciro 5%. Muito bem. O Bolsonaro levou facada durante ato de campanha em Juiz de Fora no dia 6 de setembro, ou seja, mais ou menos uns 15 dias depois. E o Lula ainda liderava todas as pesquisas bem distante. Isso ajudou o Bolsonaro? Ajudou porque criou-se aquela narrativa de que o Adélio era afiliado ao PSOL, e aí muita gente acreditou. Agora, o sujeito que atacou o Trump era filiado ao Partido Republicano, fez uma doação de $15 para os democratas, então nem para um lado nem para o outro. Não dá para jogar nas costas dos democratas. O povo americano é um pouco mais inteligente que o nosso. Vai ser fácil de entender que se tratava de um maluco. Não é isso que vai ajudar o Trump. Pelo contrário, porque existe a suspeita, claro que não é uma suspeita comprovada, mas a suspeita que existe hoje em relação ao Bolsonaro é a seguinte. Em relação ao Bolsonaro, ao Donald Trump, é a seguinte: o Donald Trump teria contratado um atirador para fazer alguns disparos numa determinada direção para ajudá-lo na campanha. E o atirador tinha um rifle com mira, estava posicionado a cerca de 100 metros, mas isso em cima de um telhado, né, como mostra essa matéria que você está vendo. Mas o fato
é que ele está posicionado em cima de um telhado a 100 metros, com um rifle de alta precisão, com mira telescópica. Para errar seria bem difícil. É um equipamento de alta especialidade e de alta precisão, né? O que acontece aí é que há suspeita de que o Trump teria contratado esse sujeito para simular um atentado, para ele poder capitalizar, e enquanto isso o próprio Trump avisa alguém de onde está o sujeito, avisa o serviço secreto americano e vai lá e mata o sujeito primeiro e pergunta depois, ou foi o serviço secreto, ou foram os seguranças do Trump, não é? Foram lá e mataram o sujeito para ele não abrir a boca. Então realmente não há um caso tão forte, não há nenhum indício de implicação dos democratas. Parece que fica muito claro que se tratava de uma pessoa com transtornos e que pode ter sido instrumentalizada. As investigações hoje vão ser muito mais fáceis nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Eles são melhor nisso que a gente. Mas, seja como for, o lucro do Trump não vai ser muito grande, porque, como eu falei, se não tivessem tirado o Lula da disputa, ele tinha uma vantagem enorme. Ele tinha uma vantagem, para que você tenha uma ideia, de 20 pontos percentuais sobre o Bolsonaro. O Lula teria levado essa eleição com facilidade. O Biden não tem essa vantagem toda, mas está se produzindo nos Estados Unidos, devido à rápida tentativa da direita de acusar o adversário antes mesmo de qualquer investigação. Eu já recebo uma informação de que o clima nos Estados Unidos e o que se vai trabalhar na cabeça do eleitor norte-americano é que realmente está tentando-se acusar o adversário de Trump de algo sem ter prova nenhuma, e ao contrário das evidências, porque o suposto atirador contra o Trump, ele é filiado ao partido do Trump, não é? E é uma pessoa que demonstra, pelas revelações do seu traquejo social, da sua convivência, é alguém que tem problemas mentais. Então, minha amiga, meu amigo, não vai ser desta vez. E, na verdade, quem pode agradecer a tudo isso é o Joe Biden, porque isso ajuda a tirar o foco dele e vai domesticar o Partido Democrata, que queria tirar o Trump a qualquer momento, e agora os democratas sabem que trocar candidato a essa altura do candidato, a essa altura do campeonato, com tudo isso que está acontecendo, é um suicídio político. Então, o máximo que o Trump vai conseguir fazer é salvar a candidatura do Joe Biden, e depois, na hora da eleição, de um lado é o Biden, mas do outro é o coiso. E as pessoas vão pensar nisso, até porque a economia norte-americana vai muito bem. Obrigado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.